A Conquista das Virtudes para uma Vida Realizada. Páginas de 96 a 101. Francisco Faus. Um símbolo visível. No livro Recordações sobre Monsieur Escrivá, Dom Javier Echevarria evoca um episódio que resume quase toda esta meditação. Lá pelo ano de 1954 ou 1955, chegou às mãos de São José Maria uma estátua de mármore, toda despedaçada. Ele pediu que a recompusessem, sem disfarçar as fissuras da pedra e deixando-a também sem cabeça, exatamente como havia chegado. A estátua foi colocada num terraço da sede central do Opus Dei, em Roma. José Maria desejava colocar uma legenda sobre a estátua. Numa noite de insônia, parafraseando palavras de São Bernardo, ele escreveu o seguinte: Non est vir fortis, pro Deo laborans, cui non crescit animus, in ipsa rerum difficultati, etiam se aliquando corpus dilanietur. Não há varão forte que trabalhe por Deus cujo ânimo não cresça diante das dificuldades, mesmo que o corpo se rompa de vez em quando. Questionário sobre a constância. Vejo as dificuldades da vida como um convite de Deus para ir além, para crescer em qualidade humana e espiritual, numa escalada do bom para o melhor. Encaro meus ideais familiares, profissionais e sociais como uma missão. Procuro realizá-los com generosidade e alegria. Deixo para trás a tentação de me acomodar e de me encolher quando a caminhada se torna difícil. Cumpro meus deveres como quem carrega um fardo ou como quem aspira a alcançar cada dia uma maior perfeição, superando as desilusões, as incompreensões e a ingratidão. Quando surgem obstáculos, procuro interpretar o que Deus me diz através deles. Que virtudes Ele me pede nesses momentos difíceis. Percebo que minhas inconstâncias muitas vezes denunciam os defeitos que barram meu progresso cristão, deixando-me morno e estagnado. Sou um derrotado prévio, ou seja, alguém que se rende e se dá por vencido antes de lutar. Por que largo as armas às virtudes difíceis tão facilmente? Se conseguisse responder a isso, conheceria melhor as fraquezas que devo vencer. Queixo-me com frequência dos problemas da vida. Suspiro por uma vida mais fácil. Compreendo que quem muito se queixa revela falta de vigor de alma, de ideais e de coragem. Enfrento com confiança em Deus o obstáculo das minhas próprias faltas. Procuro me levantar logo das minhas quedas, pedir ajuda ao Senhor e continuar a luta com mais força. Compreendo que, para uma alma decidida e perseverante, não há fracassos. E que a verdadeira afirmação de caminho: não fracassaste, adquiriste experiência. Para a frente. Agradeço a Deus as contrariedades que Ele permite para purificar minha alma. Conclusões. Procure tirar suas próprias conclusões anotadas, e a moderação. Uma qualidade de todas as virtudes. Quando Santo Tomás de Aquino estuda a quarta virtude cardeal, a temperança, ele explica que a palavra pode ter dois sentidos. Primeiro, o mais geral. Nesse caso, temperança indica aquela moderação ou comedimento imposto pela razão às ações e paixões humanas, o que é comum a todas as virtudes morais. Uma Teológica 2.2.141. Além dessa, ele descreve a temperança por antonomasia, ou seja, no sentido estrito, como uma virtude específica, similar às outras três virtudes cardeais. Essa temperança específica tem como propósito moderar a atração dos desejos e prazeres sensíveis que mais fortemente nos atraem. Nesta meditação, vamos focar no primeiro sentido da palavra, a temperança, que consiste em moderar todas as virtudes, posicionando-as no seu ponto de equilíbrio, no seu ponto certo. O ponto errado. É comum que atitudes que parecem virtudes deixem de ser virtudes por perderem o equilíbrio e se transformem em abusos, exageros, absurdos ou extravagâncias. Encontramos muitos exemplos disso na vida cotidiana, às vezes associados a desequilíbrios psíquicos. Pense na pessoa que tem uma mania de ordem, que ela confunde com a virtude da ordem e acaba incomodando todos à sua volta quando um objeto está fora de lugar. Ou em quem exagera nos cuidados com a saúde, caindo em hipocondria e consumo excessivo de remédios. Ou ainda no workaholic, que só vive para o trabalho, sacrificando esposa, filhos e saúde em uma obsessão que nada tem a ver com a virtude da laboriosidade. Esse exagero é um ponto errado. Mas é igualmente errado pensar que a moderação e o equilíbrio estão sempre em um meio termo morno, nem frio nem quente, nem feio 315. Não exageremos, dizem os supostos moderados. Sejamos razoáveis, o que traduzido significa quase sempre: sejamos medíocres, basta ser morno.
Esse meio termo sensato é o álibi dos covardes, dos egoístas e dos comodistas. Foi para pessoas sem aspirações e de baixa estatura moral que São José Maria escreveu. Seria um erro pensar que a expressão meio termo, como elemento característico das virtudes morais, significa mediocridade, como se fosse a metade do que é possível realizar. Esse meio entre o excesso e o defeito é um cume, o mais elevado que a prudência indica. A virtude é um bem extremo. Para todo bem, aplica-se o que diziam Aristóteles e Santo Tomás, que em relação ao bem, a norma consiste no extremo, no máximo. Feu Summa Teológica 1/2 CC4 por 1. A virtude é como um cume ao qual se aspira. Vamos refletir sobre dois tipos de cume. Os cumes absolutos. Existem valores e virtudes cujo ponto certo e equilibrado é sempre o mais elevado possível. Adaptar-se ao mais ou menos é incompatível com esses valores. Imagine frases absurdas como respeite a vida alheia mais ou menos, atropelando apenas alguns pedestres por mês. Ame seus filhos de modo moderado, não os ame demais. Seja apenas meio responsável e meio honesto. No amor a Deus, faça uma média. Nada de fanatismos. É evidente que virtudes atenuadas como essas não podem ser verdadeiras virtudes. Basta ouvir o ensinamento de Cristo. Ele nos ensina a amar a Deus conforme o primeiro mandamento, encontrado desde o Antigo Testamento. Amarás o Senhor com todo o teu coração, com toda a tua alma, com todo o teu entendimento e com todas as tuas forças. D6:5. Diz com todo, não pela metade. Após falar do amor ao próximo, chegando ao ponto de perdoar os inimigos, Jesus afirma: portanto, sede perfeitos, assim como o vosso Pai Celeste é perfeito. 1h49. Como a perfeição de Deus é inatingível, essa afirmação indica que devemos nos esforçar continuamente, sem colocar limites na busca pela perfeição. Os cumes relativos. Aqui, relativo não significa mais ou menos ou um equilíbrio de sim e não. O termo exato é o da frase mencionada em Amigos de Deus, no 83. A virtude está no meio entre o excesso e o defeito. É um cume, o mais elevado que a prudência indica. Acabamos de ver que certos valores absolutos não aceitam qualquer forma de mais ou menos. Mas há outras virtudes que se tornam prejudiciais pelos dois extremos, pelo excesso e pelo defeito. Por exemplo, a laboriosidade está no ponto certo entre a preguiça e o ativismo desordenado. A coragem no ponto certo entre a covardia e a temeridade. A humildade no ponto certo entre o orgulho e o rebaixamento falso. Cada um desses extremos, excesso ou falta, é um abismo em que a virtude pode cair e se perder. Mas entre esses dois extremos, a virtude se eleva como uma montanha, um pico ao qual devemos aspirar com a ajuda da graça de Deus, atingindo aquele cume mais elevado que a prudência indica. O bom moderador. Uma última reflexão. Pensemos no regente de uma orquestra, que age como harmonizador ou moderador dos músicos. Ele é responsável por garantir que cada instrumento toque a nota certa no momento certo, evitando omissões, invasões ou estridências. Não seria um bom regente aquele que permitisse que o trombone abafasse o solo do violoncelo, ou que as cordas entrassem atrasadas e fora de compasso, ou que os instrumentos de sopro deixassem de se destacar conforme o previsto. De modo semelhante, a virtude da moderação exige que sejamos bons regentes de nós mesmos, organizando nossa vida para que todos os aspectos toquem a nota certa no momento certo. Isso implica, por exemplo, não permitir que o tempo perdido em atividades na internet sufoque a oração, ou que o trabalho acabe abafando o carinho e a atenção à família. Questionário sobre a moderação. Compreendo que só alcançarei equilíbrio em minha vida ao dedicar tempo suficiente a todos os meus deveres, religiosos, familiares, profissionais e sociais, em harmonia. Evito a falsa moderação das almas mesquinhas que se instalam na mediocridade e consideram o equilíbrio como um meio termo, na verdade um disfarce para comodismo e tibieza. Considero exagero aspirar, por amor a Deus e ao próximo, a ideais e sacrifícios que ultrapassam o que é comum entre cristãos acomodados. Percebo que o maior abuso e exagero na vida é colocar-me a mim mesmo no centro, como medida de todas as coisas, relegando Deus a um papel secundário. Qual é a minha opinião sobre a radicalidade evangélica proposta pelo Papa João Paulo II como ideal para todos os católicos?
Considero essa atitude um exagero, tanto do Evangelho quanto do Papa. Percebo que minhas insatisfações e vazios são mais decorrentes das minhas virtudes fracas e inconsistentes do que de sonhos irrealizados. Sinto-me incomodado quando vejo outros considerarem normal, no compromisso com Deus, na dedicação ao próximo, no cuidado com os pobres e doentes, o que considero excessivo. Compreendo que um coração calculista sempre verá a generosidade dos que amam como exagerada. Compreendo que vale a pena lutar para garantir o tempo necessário para as coisas de Deus e o serviço ao próximo. Deixo de lado o que, aos olhos de Deus, deve ser prioritário. Estabeleço metas concretas de crescimento nos aspectos fundamentais da minha vida. Lembro-me de que todos os batizados são chamados à santidade. Conclusões. Procure tirar suas próprias conclusões e anotá-las. Notas explicativas. 1. Monsenhor Escrivá e a estátua despedaçada. A referência ao episódio da estátua de mármore despedaçada é significativa para ilustrar o valor espiritual da resiliência e da transformação pela fé. São José Maria Escrivá, fundador do Opus Dei, utilizava essa imagem para simbolizar o valor de enfrentar dificuldades e transformar as fissuras e imperfeições da vida em oportunidades para se fortalecer espiritualmente. A citação em latim e São Bernardo. A citação em latim vir fortis pro Deo laborans cui non crescit animus in ipsa rerum difficultati etiam si aliquando corpus dilanietur significa, em essência, não há homem forte que trabalhe para Deus cujo ânimo não cresça nas dificuldades, mesmo que o corpo sofra. Isso ressalta a importância do espírito resiliente diante de dificuldades, um conceito bastante presente na teologia de São Bernardo e de outros padres da Igreja, que acreditavam que as adversidades são oportunidades para o fortalecimento interior. Da constância. Constância é uma das virtudes morais centrais na teologia cristã, sendo essencial para perseverar na fé e nas ações de bem, mesmo diante de desafios e fracassos. A constância permite que as pessoas mantenham seu compromisso com Deus e com os valores cristãos, apesar das dificuldades do mundo. 4. Virtudes cardeais. A moderação e a temperança. As virtudes cardeais, prudência, justiça, fortaleza e temperança, são chamadas assim por serem cardes ou dobradiças, das quais todas as outras virtudes dependem. A moderação, ou temperança, mencionada neste texto, é descrita por Santo Tomás de Aquino como o equilíbrio racional que evita excessos e falta. Ele distingue a temperança geral, moderadora de todas as ações, da específica, restrita aos prazeres sensíveis, orientando-se pela ideia de que o verdadeiro bem está em evitar extremos. 5. Cumes relativos e o meio termo. O texto aborda o conceito de virtudes em relação ao equilíbrio, especialmente em relação aos cumes relativos. Santo Tomás de Aquino e Aristóteles, que influenciaram muito a teologia cristã, explicam que a virtude encontra-se no justo meio entre o excesso e a falta. No entanto, isso não significa morno ou mediano, mas um ponto ideal, definido pela prudência e pelas necessidades espirituais. 6. A radicalidade evangélica. A expressão radicalidade evangélica refere-se ao chamado do Evangelho para um compromisso pleno e absoluto com os ensinamentos de Jesus, que ultrapassa o ordinário e requer coragem e dedicação. O Papa João Paulo II promovia essa radicalidade como uma forma de aprofundamento espiritual e um ideal de santidade, opondo-se a uma fé morna e ao cristianismo minimalista. 7. Referências bíblicas expandidas. Deuteronômio 6. Amarás o Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a tua alma e com toda a tua força. Essa passagem é a base para o amor integral a Deus, citado por Jesus no Novo Testamento como o primeiro e maior mandamento. Marcos 12, 29. Jesus reafirma o mandamento acima como o mais importante para seus seguidores, exigindo um amor completo e incondicional. Mateus 5, 49 ou 5, 48. Jesus diz: sede perfeitos, assim como o vosso Pai Celeste é perfeito, incentivando a busca contínua pela santidade, mesmo que a perfeição divina seja inalcançável para o ser humano. 8. Caminho. Não fracassaste, adquiriste experiência. O texto menciona uma frase do livro Caminho, de São José Maria Escrivá. Não fracassaste, adquiriste experiência. Para a frente. A obra Caminho oferece uma coletânea de reflexões e conselhos espirituais com foco na vida cristã cotidiana. Esta frase especificamente encoraja os fiéis a ver as quedas e fracassos como aprendizado e não como impedimentos para o progresso espiritual. 9.
A figura do regente e a harmonia interior. O exemplo do regente de orquestra usado no texto ilustra a importância da regência interior, em que a virtude da moderação age como uma espécie de maestro, harmonizando os diversos aspectos da vida. Cada instrumento, o Adavi, deve entrar em sintonia com os demais, permitindo uma harmonia integral que favorece o crescimento espiritual e o compromisso com a fé. Queridos ouvintes, chegamos ao fim deste audiolivro e quero expressar minha profunda gratidão a todos que permaneceram conosco até aqui. Sua dedicação em acompanhar essa obra é um verdadeiro sinal de busca pela sabedoria e pelo crescimento espiritual. Que o conteúdo ouvido possa nutrir sua alma e fortalecer sua fé. Aproveito para convidá-los a explorar as playlists do canal Caminho Católico, onde vocês encontrarão outros tesouros espirituais. São obras que podem acompanhar e iluminar sua jornada, como Castelo Interior, de Santa Teresa de Jesus, Confissões de Santo Agostinho, Palavras Bíblicas, com o Evangelho comentado por grandes eclesiásticos, Filoteia, de São Francisco de Sales, Tratado da Verdadeira Devoção à Santíssima Virgem, de São Luís Maria de Montfort, A Imitação de Cristo, de Tomás de Kempis, e As Três Idades da Vida Interior, do padre Garrigou Lagrange. Cada uma dessas obras oferece um caminho profundo de reflexão e conversão, e espero que possam encontrar nelas a mesma riqueza espiritual que proporcionaram a tantas gerações. Nosso canal está sempre aberto para quem deseja aprender e crescer na fé. Continue nos acompanhando e compartilhando essa jornada espiritual. Mais uma vez, obrigado por sua presença e que Deus abençoe a todos.